Bom, pessoal, vamos falar de algumas propriedades de frações. Assim que a gente tem uma proporção, né? Proporção é a igualdade de razões, né? Razão A para E igual a razão de C para F, que é igual a razão de D para G, né? Vou pegar essa primeira aqui, A sobre E igual a C sobre F, elas serão iguais assim, porém tem uma equivalência. A vezes F é igual a E vezes C. Trabalhando um pouco, que A vezes F igual a E sobre C, posso pegar esse aqui, passar para cá dividindo, e esse passar para cá multiplicando, fica desse jeito. Troquei os meios. A proporção continua, porém a razão é lógica diferente, né? Mas está igual. Agora se eu somar um aqui, vai continuar a igualdade, né? O que é? Vamos dizer que seja C sobre C aqui, e aqui F sobre F. Tudo é 1, né? Aí se eu resolver isso daqui, fizer essa soma, eu tenho o denominador comum é C. C dividido por C, 1. Vezes A dá A. C dividido por C, 1. A vezes C dá C. Então aqui o numerador vai ficar A mais C sobre C. Mesma coisa aqui. O denominador comum aqui é F. Vai ficar E mais F em cima, tá? Novamente, multiplicando os meios. Multiplicando em cruz, né? Como se falava, né? A mais C vezes F igual a E mais F vezes C. Se eu fizer a mesma coisa, pegar esse E mais F aqui, passar dividindo e o F passar para cá dividindo, eu vou ficar com A mais C igual a E mais F, igual a E mais C sobre E mais F igual a C sobre F. Vamos ver aqui como é que estava. C sobre F era a razão, tá? Então, se eu somar o denominador e somar o denominador, se eu fizer uma nova fração, que seja a soma dos denominadores, dos numeradores, pela soma dos denominadores, eu vou manter a razão. C sobre F foi mantida. E eu somei numerador e somei denominador, olha aqui. Agora vamos fazer o mesmo com D sobre G, que aqui tem D sobre G também, né? Outra razão, né? D sobre G. Multiplicar em cruz, né? Aqui. E mais F vezes D. Aí eu passo D para cá, passo E mais F para lá, fica assim, tá? E aqui é a mesma história, eu somo 1 aqui como se fosse D sobre D, e aqui 1 como se fosse G sobre G. E faço a soma. A soma vai dar, denominador aqui comum é D, né? D sobre D dividido por D dá 1, né? Vezes A mais C dá A mais C. D dividido por D dá 1, vezes D dá D, né? Então aqui eu vou ficar com A mais C mais D sobre D. E aqui A mais F mais G sobre G. Ficar em cruz, passar esse para cá dividindo e esse para cá multiplicando. Eu vou ficar com A mais C mais D igual a E mais F mais G, D sobre G. D sobre G aqui é a razão da proporção, né? D sobre G é uma das razões.
Quer dizer, é a razão da proporção, né? Então, se eu somar todos os denominadores, os numeradores, desculpa, das razões, dividir por pela soma de todos os denominadores das razões, eu ainda mantenho a proporção. Agora vamos ver aqui. Eu tenho aqui uma centopeia, uma associação de capacitores em série. Capacitor C1 com a carga Q1, capacitor C2 com a carga Q2 e o capacitor C3 com a carga Q3. Alimentados pela mesma tensão V. Todos os capacitores estão submetidos à mesma tensão V. Cada capacitor permite um acúmulo de carga proporcional à sua capacitância. Essa tensão V aqui. Desse modo, teremos que V igual a Q1 é subscrito sobre C1, subscrito também. Vocês vão decorando aí. Que é igual à mesma tensão de Q2 no capacitor C2, né? Qual que é a tensão aí? É Q2 sobre C2. É igual à mesma tensão sobre o capacitor C3. O capacitor C3, qual que é a tensão dele? É Q3 sobre C3. Pois, desculpa, eu tenho que ir corrigindo, porque senão fica muita coisa para corrigir de uma vez. E aí, quando tem que corrigir de uma vez, acaba saindo erro até maior, né? Aí é complicado. Acaba aparecendo erro conceitual, aí é complicado. Imaginando que um só capacitor, vamos imaginar que um capacitor só, capacitor C, acumulasse uma carga Q, né, e sob essa tensão V aqui, um capacitor só, capacitância C, com uma carga Q, nessa tensão V. Esse capacitor ele teria uma carga Q igual a Q1 mais Q2 mais Q3. Seria assim, ó, tensão V, um capacitor equivalente C, então vai ser uma carga Q. No lugar desses três aqui, imagine um capacitor só, capacitância aqui, uma carga Qzão aqui, né? Capacitor C com uma carga Qzão. Bom, V igual a Qzão sobre C, né? Q é igual a Q1 mais Q2 mais Q3. C vai ser igual, de acordo com aquelas frações que nós vimos aqui. Se eu somar os numeradores, somar os denominadores, eu mantenho a razão, né? Foi o que foi feito aqui. Aqui eu tenho as razões são Q1 sobre C1, Q2 sobre C2, Q3 sobre C3. Eu somo Q1 mais Q2 mais Q3. E para manter a razão, eu tenho que o denominador tem que somar C1 mais C2 mais C3. Ok? Eu mantenho a razão. Qual que é a razão? É V. E o que vale V? Vale Q sobre C.
como Q é a soma das cargas, Q1 mais Q2 mais Q3, capacitor equivalente vai ser a soma das capacitâncias C1 mais C2 mais C3. Ok? Porque é a mesma propriedade daqui, ó. Somei com esse, dividir por esse, somado com esse, somado com esse. Deu a razão V. O que é a razão V? Que é sobre C. Ponto. Agora vamos ver a associação em série de capacitor. Uma coisa, capacitor C1, carga Q1, capacitor C2, carga Q2, capacitor C3, com carga Q3 são as tensões. Aqui é V3, V3. V3 para C3, V2 para C2, V1 para C1. Todos submetidos à mesma fonte aqui, tensão V, né? Que alimenta a série. Bom, V é igual, tensão V aqui é igual a V1 mais V2 mais V3, né? Capacitor equivalente a C, carga equivalente a Q. Esse capacitor aqui equivalente, ele vai ter uma carga, enquanto tiver a carga equivalente, vou dizer, dividido pelo capacitor equivalente, vai dar tensão V. Isso senão não é equivalente, tem que acontecer isso. Essa razão aqui vai ser igual ao quê? A Q1 sobre C1, que é mais Q2 sobre C2, mais Q3 sobre C3, né? Nesse caso de ligação em série, o capacitor equivalente C possuirá a mesma carga de cada capacitor da associação. Ou seja, Qzão é igual a Q1, que é igual a Q2, que é igual a Q3. A taxa de carregamento desses capacitores é a mesma, ou seja, a mesma corrente I que carrega o capacitor Q1, carrega o capacitor Q2, carrega o capacitor Q3. A mesma corrente aqui, ó, vai circular aqui, vai carregar esse, vai carregar esse, vai carregar esse. E no mesmo tempo. Isso significa que quando terminar esse tempo, essa carga será igual a essa, será igual a essa, quando a corrente chegar a zero. Depois de carregada, a corrente chega a zero, né? Assim, todas as cargas serão iguais entre si. Então, posso escrever que Q sobre C é igual a Q sobre C1 mais Q sobre C2 mais Q sobre C3. É isso aqui, ó. Dividindo tudo por Q, tem isso aqui. 1 sobre C igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Resolvendo isso, isso aqui não tem jeito, tem que multiplicar o denominador, os denominadores. Onde C1, C2, C3 dividido por C1 dá C2, C3. Dividido por C2 dá C1, C3. Dividido por C3 dá C1, C2. Tá? A hora que eu inverter, que a capacitância que está invertida, o denominador vai para o numerador, o numerador vem para o denominador, tá? O denominador vai para o numerador e o denominador vem para o numerador vem para o denominador. Denominador 1 a gente nem escreve, tá? Então o resultado da associação em série é esse. Ok, pessoal?